Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é uma entrevista especial. A sequência de dias com a fumaça das queimadas, altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar, com índices menores de 30% e até 20% em algumas regiões, pode trazer grande risco, principalmente para a saúde das crianças, já que a umidade relativa do ar ideal é quando o índice está em torno de 60%. Mas quais são os cuidados necessários com os pequenos nesse período? Vamos saber mais com a doutora médica pediatra Flávia de Freitas. Oi, doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tabata. É um prazer participar da entrevista. Doutora, o que esse ar tão poluído que a gente está respirando pode causar nas crianças? Então, esse ar poluído pode aumentar o índice de crianças propensas a terem crise de bronquite, rinite, crianças que já tenham um dado de dermatite atópica, psoríase. Isso tudo aumenta com esse aumento dos poluentes e agravado com uma baixa umidade. Pode desenvolver também doenças crônicas? É possível? Se não tratado e acompanhado adequadamente, pode desenvolver uma asma futuramente nessa criança. E a psoríase, a dermatite atópica também pode se tornar mais agravante. Em algumas crianças pode levar até internação hospitalar. E quais são os sintomas mais comuns, doutora, durante esse período? Seria o quê? Tosse seca? O que a gente deve observar? Tosse seca, lacrimejamento, a coceira ocular, sangramento nasal, dor de cabeça, coceiras na pele. São dos sinais mais observados. Certo. No caso, quais são os sintomas que os pais devem estar atentos e para perceberem que, opa, é um alerta, a gente precisa levar no hospital, isso daqui já não é tão normal assim? Sim, em crianças com histórico já com crise de bronquite, ou com uma tosse já mais persistente, uma tosse crônica de mais de 2 semanas, deve-se observar a presença de esforço respiratório. O que a gente fala que é esforço respiratório? O esforço respiratório, quando a gente vê que aquela barriguinha está entrando na hora da respiração, a fúrcula external, que é esse buraquinho que a gente tem aqui, ele está entrando, as aletas nasais, elas abrem na hora da respiração. Há também uma queixa que a criança se cansa mais rápido do que o normal no momento que está fazendo alguma atividade física, dor na barriga, dor no peito. São queixas que devem ser enfatizadas e a criança deve procurar logo um atendimento médico. Pneumonia também pode ser causada por conta desse tempo, doutora? Sim, decorrente da baixa umidade, o número de vírus e bactérias eles ficam mais no ar. E com isso, agravante a baixa umidade, que provoca uma inflamação maior por conta da baixa umidade, pode levar crianças mais propensas, imunodeprimidas, com cartão de vacina atrasado, a desenvolverem pneumonia, sim. Quais os cuidados, então, que os pais, os responsáveis devem tomar, doutora? Então, além de uma rotina adequada, cuidados com sono, alimentação, melhorar a ingesta de água, líquidos, sempre estar lavando as narinas, manter o calendário de vacinação em dia, tentar dar vacinas extras de acordo com o que a pessoa puder, que tem uma vacina muito importante que eu enfatizo para os meus pacientes, que é a pneumo 15, porque tem um sorotipo, pneumo 19A, que está circulando com mais frequência. Tentar evitar aglomerações, ensinar medidas de higiene básica, principalmente para crianças maiores, evitar o contato de pessoas gripadas com crianças menores, principalmente abaixo de 6 meses, e também, é claro, incentivar o aleitamento materno.
Doutora, muitas crianças elas negam tomar água, né? É até para os pais um grande desafio. O que deve fazer nesses casos? Suco, a oferta de suco é válida? Está dentro dessa quantidade de líquido que é recomendada ou não? Só água mesmo? A ingesta hídrica entra dentro de suco, mas não é a recomendação. O que eu quero dizer? A ingesta de suco não só aumenta a quantidade de líquido, mas dependendo, aumenta o açúcar no sangue. Não é compatível muito com a fisiologia do sangue. Então, o importante mesmo é a ingesta de água, que é compatível. Certo. No caso, água de Além do coco... soro fisiológico nas narinas, que, como o próprio nome fala, é fisiológico. A água de coco também entra nessa questão de açúcar? Não é tão interessante? A água de coco é uma forma de açúcar menos agravante do que os açúcares colocados em sucos na maioria das famílias, né? O ideal é oferecer o suco sem açúcar, mas a maioria acaba não ofertando. O ideal é a ingesta de água mesmo. No caso, doutora, você falou de lavagem com soro. É aquela lavagem mesmo tradicional das vias respiratórias? E, no caso, a inalação, ela também entra junto ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. A lavagem nasal eu recomendo somente quando o nariz está entupido. Quando eu falo de colocar soro nas narinas, eu recomendo uma umidificação com aquele dispositivo spray, jet. A lavagem nasal, hoje em dia, tem que ser feita com cuidado e com indicação, porque pode empurrar a secreção para o ouvido. A inalação pode ajudar na umidificação. Com o uso de umidificadores também ajuda, mas eu só recomendo realmente quando a criança está apresentando algum quadro já respiratório. Doutora, quais alimentos que nós devemos ofertar para as crianças nesses períodos e quais evitar? Alimentos ricos em vitamina C, suco de laranja, tomate, alimentos que fortaleçam a imunidade. Evitar alimentos ultraprocessados, alergênicos, como, por exemplo, amendoim, chocolate, que pode potencializar a alergia, por mais que a criança não tenha alergia a eles. No caso, doutora, nesse período de calor, é muito comum as crianças pedirem, eu vou dar um exemplo, né? Sorvete. Eu falo até por experiência própria, né? Que eu tenho um filhinho de pequenininho que adora sorvete. E aí, perguntando em nome das mamães aqui, doutora, é bacana fazer a oferta desses alimentos? A gente sabe que são ricos em açúcares. E aí, no caso, a gente deveria optar por aqueles de fruta. Qual que é a recomendação? Então, o melhor ideal sempre é recomendado o sorvete de fruta, obviamente. O sorvete cremoso é mais gorduroso, além de ter ingredientes ultraprocessados, tem gorduras e açúcares. Não existe a recomendação de evitar o sorvete por conta da doença, porque sabe-se que o que causa a doença é um vírus ou a bactéria. E também não agrava a alergia. Certo. No caso, o uso de vitaminas, suplemento de vitaminas, é indicado? Qual a sua análise? O uso de vitaminas deve ser recomendado pelo médico de acordo com a necessidade da criança. Por exemplo, crianças que mamam no peito, que nasceram bem, saudáveis, tem uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria de oferecer a vitamina D pelo protocolo. Não existe uma recomendação de vitamina C, pois sabe-se que o leite materno já tem. Mas, de acordo com a necessidade, se foi solicitado algum exame, depende do quadro clínico. A indicação de vitamina deve ser feita após uma consulta médica, de acordo com a necessidade da criança. Uhum. Agora, doutora, no caso, passeios ao ar livre sempre são uma boa opção, né, para as crianças, pela imunidade. Agora,
Quando a gente está passando por um momento tão difícil como o atual, que o clima ele está horrível de todas as formas, é recomendado ainda assim levar as crianças a um parque, por exemplo, ou durante esses períodos, esses dias que a gente está passando por uma situação tão grave, é melhor ficar em casa mesmo ou ir para ambientes mais fechados? Só que no caso você também falou de evitar a aglomeração. O que a gente deve fazer? Dentre as opções ofertadas, eu prefiro que sejam oferecidas brincadeiras ao ar livre, uma vez que os vírus, as crianças ficam menos em contato e além de ajudar na saúde mental, que faz parte também de uma boa saúde física. Mas aí, no caso, pode ser a qualquer hora do dia ou tem um período específico? Recomendo que não seja ao final do dia, que o que está acontecendo também com frequência é um tempo quente com mudança brusca de temperatura. Essa mudança brusca de temperatura também não é bom para o nosso organismo, uma vez que o nosso organismo não está apto a mudanças bruscas de temperatura. A gente não consegue corresponder da mesma velocidade, uma diferença às vezes de 10 graus. Doutora, ambiente com ar-condicionado dentro de casa, por exemplo, é bom ligar o ar-condicionado e deixar a criança ali exposta? Qual a temperatura ideal? Ou melhor seria ventilador? Comparado ar-condicionado com ventilador, eu recomendo mais o ar-condicionado, uma vez que o ventilador ele direciona muito o fluxo de ar. O ar-condicionado deixa realmente o ar mais seco, mas isso pode ser resolvido com umidificadores. Então, comparando um com o outro, eu prefiro realmente o ar-condicionado, de maneira menos prejudicial e sempre recomendo numa temperatura em média para todas as idades, principalmente bebês, lactentes, 24 a 25 graus. Certo. Doutora, para finalizar, a gente sabe que os pais, as mães, a gente acaba ficando um pouco desesperado quando vê algum sintoma, né? No começo do programa você até falou sobre os sintomas mais comuns, os mais graves, mas nesse período que a gente sabe que a busca por atendimento médico, ela aumenta muito por conta das doenças respiratórias. Em quanto tempo, a partir de apresentar os sintomas, nós devemos levar a criança ao pronto-socorro? Depende dos sintomas. Como eu informei anteriormente, se a criança tem um histórico de bronquite, alergia, rinite e começa com uma tosse acompanhada de esforço respiratório, recomendo que se leve logo à emergência, pois pode necessário uma medicação de resgate para melhorar o quadro. Se é uma criança que apresenta uma tosse persistente, dependendo do quadro clínico, também recomendo que seja avaliada, tendo em vista que estão tendo casos de pneumonia sem muitas queixas. Uhum. Ai, doutora, olha, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo. Realmente a gente precisa falar sobre esse assunto, porque esse tempo seco, né? Como eu falei, essa umidade tão baixa, principalmente em São Paulo, que é comparado ao clima do deserto do Saara. Então a gente está passando por uma situação muito complicada e os grupos mais vulneráveis, que são os idosos, as crianças, a gente precisa trazer essas informações porque muitas pessoas não sabem quais são os cuidados necessários, né? Ou quais devem redobrar, né, doutora? A gente precisa falar sobre isso. Claro. Com certeza. Associado a esse tempo seco, o aumento de queimadas, ao número de poluentes, isso tudo agrava todas as doenças respiratórias. Em um período que está no final quase do inverno, que deveria estar melhorando. Mas o mais importante é enfatizar que, decorrência dessa baixa umidade, desse calor, desse aumento do índice de poluentes, é muito importante aumentar a hidratação, seja ela com sucos, mas que seja preferencial com água. Sempre estar lavando as narinas,
aumentar a hidratação na pele, principalmente pessoas que tenham já uma doença crônica, como uma dermatite atópica, uma psoríase. E isso tem que ser enfatizado, que nesse período está tendo uma piora significativa, assim como crise de bronquite, pelo que eu tenho observado. Orientar também quanto à questão de vacinação, alimentação, evitar muitas aglomerações, ter em vista que se seu filho estiver tossindo, gripado, evitar o contato com outras crianças para ele não se piorar e também não transmitir outras coisas para outros. Então, são medidas essenciais nesse período. Perfeito, doutora. Olha, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar contigo e receber todas as orientações. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fica com Deus. Até a próxima. Nós acabamos de conversar com a médica pediatra Flávia de Freitas. Ficam então as recomendações. E eu fico por aqui, mas você pode rever este programa no nosso canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.